A paz do Senhor, meus queridos irmãos, maravilha de Deus, mais um dia de domingo na presença do Senhor, para estarmos fazendo a meditação de mais um capítulo da Bíblia Sagrada, seguindo o nosso objetivo deste ano de estar passo a passo na Bíblia Sagrada, um capítulo ao dia, lendo, meditando e assim crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Estamos felizes porque hoje vamos estar dando início a mais um livro da Bíblia. Temos encerrado o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia e também o primeiro livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. E hoje damos início ao livro de Êxodo. Êxodo, em que nós temos aqui um breve resumo para compreendermos o propósito deste livro, o segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Vamos então, para termos esta compreensão, Êxodo quer dizer saída. E este livro trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. O livro tem 4 partes principais: a libertação dos israelitas, a viagem até o Monte Sinai, a aliança de Deus feita com seu povo no Monte Sinai, onde Deus lhe deu as leis morais, civis e religiosas, e a construção de um lugar de adoração para o povo de Israel e as leis a respeito do sacerdócio e da adoração de Deus. Acima de tudo, este livro descreve o que Deus fez, como ele libertou o seu povo e como daquela gente ele formou uma nação cheia de esperança no futuro. A figura humana central do livro é Moisés, o homem a quem Deus escolheu para tirar o seu povo do Egito. No capítulo 3, lemos como Deus chamou Moisés e lhe revelou o seu nome sagrado: Eu sou quem sou. O trecho mais conhecido do livro é a lista dos 10 mandamentos no capítulo 20, que nós vamos ler, né, meus irmãos? Então, hoje estamos dando início a este livro cheio de assuntos maravilhosos, tendo como tema principal a libertação do povo de Israel, o povo de Deus do Egito, trazendo de volta, levando para a terra que seria a sua pátria, dada pelo Senhor. Vamos então ao nosso capítulo de hoje. Então vamos concluindo o nosso propósito dia após dia. Você que chegou agora, curta, se inscreva e também compartilhe. Queremos muitos leitores da Palavra de Deus, muitos leitores assíduos fazendo a cada dia a sua devoção diária ao Senhor, como o maná, que nós vamos ver a história do maná que descia dos céus. A cada dia a palavra do Senhor vem nos alimentar com a porção diária que precisamos para estar edificados e fortalecidos na presença do Senhor. Vamos então, capítulo 1 de Êxodo. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito o novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: Vejam,
O povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Também, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém, meus irmãos. Aqui concluímos a leitura do capítulo 1 de Êxodo. Nós temos visto aqui que o povo de Israel se multiplicou grandemente. O povo de Israel já era um grande número naqueles tempos e levantou-se um rei faraó, da monarquia faraó, que não tinha conhecido José, nem os seus irmãos, nem todo aquele povo, nem toda aquela história que tinha ocorrido, mas observou com seu olhar uma ameaça que o povo de Israel estava passando para ele. Por ser um povo próspero, um povo grande, ele intentou exterminá-lo ou miná-lo para que não crescesse mais e tornasse ainda mais poderoso e se aliasse aos inimigos e os vencesse e os derrotasse. Para isso, ele ardilosamente planejou que fossem cada vez mais oprimidos o povo de Israel, para que eles na exaustão, no cansaço, eles viessem a minar, viesse a não crescer mais, mas quanto mais ele afligia com trabalhos pesados e penosos, mais o povo se multiplicava, mais a graça de Deus era sobre o povo e mais o povo crescia, ao ponto dele ter um plano. Bem, já que o povo nem com tantos castigos, nem com tanto serviço pesado, não para de crescer, prolifera cada vez mais, se torna cada vez mais poderoso, vamos então intentar um plano. Chamaram as parteiras e na hora do parto das mulheres hebreias era para eliminar a vida dos meninos, que não nascessem homens na nação de Israel, para que não pudessem mais se multiplicar. E assim
ele determinou esta ordem às parteiras: então matem, mas se for menina, deixe viver. Mas Deus, ele é maravilhoso e usou as parteiras egípcias que o temeram a não fazer, intentar este mal contra os filhos do povo de Israel. E elas deixavam viver. Com certeza, algumas sim, elas, quando foram interrogadas por Faraó, por que fizeram isso, por que deixavam viver, com certeza muitas mulheres sim tinham vigor, tinham partos sozinhas, mas algumas não e precisavam sim da ajuda delas. Mas elas relataram isso, que elas têm vigor e quando a gente chega, a criança já nasceu. E Deus, vendo o temor delas ao Senhor, o Senhor também as abençoou. O temor do Senhor realmente traz bênçãos, o temor do Senhor acrescenta a vida de cada um, como o Senhor deu a elas a sua própria família, as suas próprias famílias por temerem a Deus. E furioso, Faraó já intenta outro plano, ele diz para todo o povo arrancar os meninos, o que for menino era para matar, lançando no rio Nilo, afogando essas crianças. Tal era a ira e a fúria contra o povo de Israel naquele momento. Mas nós temos visto que isso tudo, irmãos, é o agir de Deus, é os planos de Deus, porque com certeza o povo de Israel estava bem, estava acomodado ali aquela situação, mas a promessa de Deus não era para ficarem no Egito. Ali não era o lugar do povo de Deus. O povo de Deus tinha a sua própria terra prometida pelo Senhor, a terra que mana leite e mel, a terra prometida pelo Senhor, a geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então não era para eles estarem ali, não era mais para eles estarem se acostumando naquele lugar. E o Senhor estava assim a trabalhar e intentando assim, fazendo o povo aclamar, clamar pelo Senhor, que os iria tirar com mão forte daquele lugar. Nós temos uma nota aqui que diz, maiorais para os afligirem, que eram os responsáveis. Deus permitiu e usou a opressão de Israel a fim de separar os israelitas da idolatria e das práticas imorais do Egito e prepará-los para seu livramento miraculoso do Egito e para seu relacionamento com ele mediante a fé. Com certeza, tantos anos naquele lugar. Aqui nós temos um relato que diz que o tempo total dos israelitas no Egito foi de 430 anos. E como eles estavam tão próximos ali ao povo do Egito, nas terras do Egito, eles já estavam fazendo as mesmas práticas daquele povo, já não estavam adorando unicamente ao Deus verdadeiro, ao Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, mas já estava a pegar aqueles costumes, mas o Senhor, com mão forte, quis tirar o seu remanescente, quis tirar o seu povo daquele lugar, porque o Senhor é fiel ao que ele promete, o seu conserto é eterno e as suas palavras não mudam, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a sua promessa estava firmada desde Abraão, que a descendência dele se multiplicaria ao ponto de se comparar às estrelas do céu e à areia da praia, se pudesse contar. Então aquele povo já era muito numeroso e assim Deus cumpre a promessa e o Senhor começa o processo de libertação, fazendo o povo olhar para cima e clamar ao Deus vivo, tamanha aflição que eles foram submetidos ali no Egito. Que Deus abençoe sua vida, meus irmãos, e vamos prosseguir na leitura da palavra do Senhor. Mais tarde temos o vídeo da leitura do dia.
prosseguindo na leitura da Bíblia durante todo este ano e cumprindo também o propósito de ler toda a Bíblia Sagrada em um ano. Deus abençoe sua vida a cada dia, meus irmãos. Amém.